É isso, e agora, Fumaça? Falando sobre coisa boa, conteúdo de qualidade, como você disse, nós conversamos agora sobre um assunto que eu acho que é um assunto assim que assombra muita gente. Afinal, estamos falando sobre procrastinação. Ninguém está imune a ela, mas eu acho que tem alguns passos que podemos fazer para evitá-la. Mas quem está aqui com a gente para falar mais sobre isso é a psicóloga Ariana Fidelis, que já veio aqui no Tom Maior, né, Ariana? Mas já está em casa, já com sou certeza. de casa. E vai ajudar a gente a entender o que é essa procrastinação, né? E como que a gente pode trabalhar para ela não derrubar a gente no final do dia, né, Ariana? Com certeza. Para mim, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. E é sempre muito importante trazer a informação, né? A psicoeducação é muito importante para a população. Procrastinação, né? Procrastinar, o ato de adiar constantemente tarefas que geralmente não trazem muito prazer, são tarefas que a gente tem uma certa dificuldade ou não, mas que a gente fica adiando para não ter aquele desgaste, né? Para que a gente não tenha aquele desgaste constantemente. E a gente sempre tem aquele pensamento, não, amanhã eu faço, vai dar tempo, depois eu termino, depois eu entrego e aí a gente vai. Eita, pensamento perigoso, hein? Não, eu sou desse time aí. Já está se identificando, já está se identificando. E às vezes é aquela tarefa mínima, né? Aquela tarefa pequena, coisa de 5 minutos você resolve, mas você deixa para semanas e semanas. E qualquer dica que você pode dar pra galera que tá nessa fase, ainda mais dessa semana, depois de um feriadão longo desse, né? A procrastinação, a gente só vence ela quando a gente começa a se questionar, a questionar os nossos comportamentos. Geralmente, o indivíduo que procrastina, ele tem certa ansiedade. Então, por que ele procrastina? Pelo medo de, muitas vezes, algo que ele planejou não dar certo. E também por aquela preguiça habitual que a gente pode dizer, mas acaba que a procrastinação é quase já um sintoma mais acentuado, porque é uma mania de deixar para depois algo que deveria ser feito ali naquele momento. Então, geralmente, as pessoas que têm certo nível de ansiedade, elas gostam e fazem a procrastinação, não é que gostam, elas procrastinam porque elas economizam energia e também eliminam esse pavor de não dar certo aquilo que eu planejei. Eita, profundo, hein? Parece algo simples, mas esconde coisas bem profundas. Exatamente. Inclusive, é um assunto que, assim como nós começamos o programa falando sobre alimentação e imunidade, né? Nós também fomos às ruas para ouvir as dúvidas das pessoas. Então, bora para a primeira dúvida. Eu queria saber se é tão ruim mesmo procrastinar. E aí, é tão ruim mesmo procrastinar? Então, é ruim procrastinar, mas por que essa pergunta? Eu consegui entender a raiz da pergunta dela. Tem gente que fala que é preciso ter um descanso também, né? A gente tem que saber a hora de não fazer a pausa. Então, qual é essa diferença? Como que eu sei que eu realmente estou esgotada, né? Não consigo fazer mais nada, ou se não, se eu só estou procrastinando mesmo? Bom, o que acontece? A procrastinação, no momento da procrastinação, o indivíduo ele começa a ter perdas e perdas significativas no ambiente de trabalho, na sua família, em todos os âmbitos. Agora, a pausa ela é necessária para quando você está num período de fluxo de atividades, você precisa fazer a pausa sim, né? Agora, qual que é a diferença? A diferença é que quando você percebe que está acumulando várias coisas, várias tarefas, várias situações onde que você não tem resolvido, aí você está procrastinando, aí é ruim. E você começa a ter prejuízos porque você está adiando. Então, o ponto-chave é você analisar. Eu estou tendo prejuízos porque eu estou adiando aquela conversa difícil com você? Eu estou tendo prejuízos quando eu estou deixando a minha tarefa da faculdade, da escola, do meu trabalho acumular? Eu estou tendo prejuízos? Então, você tem que analisar. Talvez um chefe seu já te chamou a atenção várias vezes, é um prejuízo. Talvez você está diminuindo as suas notas, é outro prejuízo. Então, o indivíduo ele tem que balizar por isso. Eu estou descansando ou eu estou tendo prejuízo? Nossa, que é isso, hein? E é aquele negócio também, né? Que acaba que a sua mente fica lá a 1000 graus pensando naquilo também, você não consegue fazer e também não consegue descansar, né? Não. Então não adianta nada. Não, é um pensamento repetitivo constantemente. O indivíduo, por isso que a gente fala que tem um pouco de mistura com a ansiedade.
porque são pensamentos repetitivos, acelerados, que você adia, se culpa, adia, se culpa, e esse ciclo vicioso, não um ciclo virtuoso, ele vai cada vez mais ficando mais acentuado e te causando esses prejuízos. Que isso, foi um tapa na cara esse programa pra mim aqui. Tapa na cara, lição. Vou até declarar o imposto de renda agora. Aí, ó, senão você vai ter prejuízos. E vamos ouvir mais uma dúvida também do público. O que torna uma pessoa procrastinadora? Tem como a gente falar sobre perfis diferentes de procrastinadora ou uma pessoa que tem mais tendência a se tornar procrastinadora? Geralmente, todos esses processos, tanto a ansiedade como a procrastinação, isso acontece ao longo do desenvolvimento. Então, no seu processo de desenvolvimento, talvez você venha de uma família, de um contexto onde as pessoas tendem a adiar as coisas, as decisões difíceis, os momentos complexos. Então, você vai aprendendo com o meio. E também outro fator, você acaba tendo prejuízos com a procrastinação, mas nem sempre é assim. No início, ela pode te trazer benefícios. Então, quando você adia uma coisa, você pode estar tendo um benefício. E aí você pensa, nossa, ganhei, mas é aquele primeiro momento. E depois isso vai se tornando uma bola de neve. Então, você vai perdendo o controle. Acaba que não temos um perfil. Todos nós temos a tendência de economizar energia. A gente quer ficar de boa, tranquilo. A gente quer ter esse espaço bacaninha. Mas a gente sabe que todos nós tendemos a procrastinar e isso é diariamente sendo vencido. Então, às vezes, não tem uma personalidade, uma característica pessoal que é mais acentuada, não. É muito mais a influência contextual e como o indivíduo ganhou e perdeu ao longo do jogo da vida. Ariana, é claro, não tem como falar em um único perfil, mas pessoas que tendem a ser mais perfeccionistas, elas podem procrastinar? Porque parece uma contradição, né? Porque se ela é perfeccionista, ela quer fazer várias coisas bem, mas talvez procrastina pelo medo de talvez sair um erro, de talvez não sair conforme planejado. Pode acontecer isso? Exatamente. Andamos aliadas. Eu digo sempre que são as características do ansioso, é a procrastinação e o perfeccionismo. O perfeccionismo, durante muitos anos, ele foi visto como algo positivo, mas na verdade não. Ser perfeccionista é algo ruim, é uma qualidade ruim. Consulta grátis, né? Olha só, estamos aqui nesse momento grátis, olha que bacana. E aí a gente pensa, né, em formar a população. Nesse sentido, o perfeccionismo também é um dos gatilhos da procrastinação, que é aquilo, é como se a ansiedade fosse a mãe e a gente tem os filhinhos ali, a procrastinação, o perfeccionismo. Tudo está intrínseco, entrelaçado, né? Então faz parte sim. E o perfeccionismo também faz com que a pessoa adie por medo. Esses dias eu vi um termo curioso que eu acho que faz bem sentido nessa conversa, que é a procrastinação produtiva. Ou seja, vamos supor assim, Fumaça, você sabe que você tem que declarar o imposto, mas aí você fala assim, e se eu resolver, assim, de repente, arrumar todas as gavetas do meu quarto? E, assim, será? Esses documentos estão aqui, que tal se eu olhar eles, ordenar eles aqui? Ou seja, você inventa, né? Você pega uma outra tarefa para adiar aquela tarefa inicial. Isso também é bem maléfico, né, Ariana? Isso acaba que são comportamentos de fuga ou esquiva. Você tem algo que você precisa ser feito e você vai se esquivando, você vai tendo um enfrentamento de esquiva ou totalmente para outro rumo. Então, eu tenho que declarar o imposto de renda, eu levanto e vou correr. Então, fuga, totalmente. Todas as vezes que eu tenho aquele estímulo de eu preciso declarar, eu invento uma outra atividade. Porque, na verdade, a gente quer sempre economizar energia. Então, esse termo é um termo bonito para a gente falar que a gente está ou se esquivando da situação ou tendo fuga. Todas essas duas formas de enfrentamento, seja fuga ou esquiva, elas também podem gerar muita procrastinação e ser também improdutivo e trazer consequências. É isso aí. Vamos ouvir mais uma sonora da galera aí que tem essa dúvida. Como eu faço para sair da procrastinação? Isso, né? Vamos terminar esse papo, então, pensando em atitudes práticas, né? Tá bom, se quem tá vendo a gente identificou o laudo, né? Sou um procrastinador. Tem alguma coisa assim que pode ser feita, um pequeno passo, né? Um passo prático que pode ser feito a partir de agora? É importante, ao identificar esse comportamento, primeiro um processo autorreflexivo, de autoconhecimento,
Se, claro, você puder buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, é interessante. Mas não, você primeiro tem que começar com esse processo autorreflexivo e logo em seguida, eu digo sempre, estabeleça tarefas menores, tarefas pequenas, tarefas que elas não são muito grandes, com muitos obstáculos. Então, cada dia você estabelece, sabe aquele checklist que muitas pessoas colocam lá 20 atividades? Não comece assim, coloque 2 atividades. Vença 2 atividades, passe para a próxima etapa. Amanhã, mais 3. Então, o segredo é começar com atividades menores que não demandam tanta energia e tanto tempo, para depois eu galgar outras atividades, atividades mais complexas, que têm mais necessidade de investimento energético. Então, o primeiro passo, autorreflexão, buscar ajuda. Se os pares também puder te ajudar e perguntar, será que você acha que isso é procrastinação? Se você tiver um amigo sincero mesmo que possa te ajudar nisso, também vale. E assim, começando com estabelecer uma lista menor, porque não adianta a gente colocar uma lista com 50 itens, porque ao final do dia nós não vamos conseguir e aí a gente vai ficar se punindo. Então, 2 atividades, cumprir, amanhã mais 2. E assim, quando eu dominar essa estrutura, eu começo a vencer. E é gostoso, né? Quando você supera a procrastinação e você tem aquele sentimento de, nossa, Consegui. Finalmente deixei pra trás essa meta, essa questão aí. Consegui conquistar aquele obstáculo, conseguir vencer aquela atividade, e não é colocando mais atividades que você vence a procrastinação. É você fazendo uma por vez, um momento por vez. Isso que é a ideia. Respeitar os limites também, né? O tempo de cada coisa, de cada tarefa. Ariana, muito obrigada. Sempre que você vem aqui é um prazer te ouvir. Aprendo muito com você e já sabe, né? O convite vai ser repetido mais vezes porque a gente aqui no Tom Maior adora aprender com você. Bom, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês nesse espaço de aprendizado, de compartilhar, porque eu acredito que a psicoeducação realmente ela faz todo sentido na nossa sociedade, e espaços como esse engrandecem e nos ajudam a mobilizar mais pessoas. Que isso, foi uma honra trocar essa ideia sobre a mente